Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para todo mundo, começando mais uma semana e uma semana muito importante, porque quarta-feira já tem decisão no Maracanã, é jogo valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil, o bicho vai pegar. Aliás, agradecer a galera que está dando um feedback aí muito positivo em relação à nova vinheta, né? Temos nova vinheta aqui no canal, já joguei num dia aleatório, falei, vou jogar aqui e vou ver, eu vou deixar para ver o que a galera vai falar. Então, que bom que, obviamente, talvez nem todo mundo vai gostar, mas estou vendo que, de uma forma geral, a galera gostou dessa nova vinheta. É uma das mudanças que estão vindo por aí, tem muita coisa acontecendo. Como falei para vocês, o estúdio está passando pela reforma, em reta final, mas com esse monte de viagem a gente não consegue ficar aqui para ajeitar as coisas da maneira como, ou pelo menos com a agilidade que eu gostaria. Mas enfim, está acontecendo e em breve teremos muitas mudanças para deixar o canal do Lessa ainda melhor para vocês. Bom, vamos lá. O Fluminense segue se preparando no CT Carlos Sachírio e já informo aqui, cerca de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A venda para o público geral abriu ontem. Então já aproveito para fazer a convocação aqui. Alô, torcida tricolor, você que pode ir ao Maracanã. Gente, quarta-feira é dia de fazer festa, é dia de encher o Maracanã, de empurrar o time. Ah, mas eu não estou gostando disso. Ah, mas, gente, agora, quando chega num momento como esse, é a hora de união, acreditar, partir para cima dos caras, vamos chegar lá primeiro e depois a gente analisa todo o resto, porque vai ser assim, uma decisão atrás da outra. Quarta-feira é o Bahia, final de semana já tem Corinthians e depois a gente já vai para Buenos Aires enfrentar o Lanús. Então o Fluminense está vivo em todas as competições. Esse jogo vai ser um jogo muito difícil, mas temos algumas boas notícias, tá? Excelentes notícias para o Fluminense, não tanto para o Bahia. Isso porque o time do técnico, isso porque o Rogério Ceni está perdendo jogadores importantes para esse jogo. Vou trazer os detalhes aqui. É claro que isso não garante nada, mas em momentos como esse, toda ajuda é bem-vinda, né? Convenhamos. Então chega mais, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa se você não está inscrito ainda. Por favor, verifique aí realmente. E claro, compartilhe os conteúdos aqui do canal, né? Para que cada vez mais e mais tricolores possam chegar aqui, se inscrever e diariamente consumir aqui os conteúdos como vocês consomem e participam diretamente aqui do canal. Bom, vamos falar já vou começar de cara falando sobre essa situação do Bahia. Por quê? Vamos lá. O Caio Alexandre é um jogador importante que já não jogou o primeiro jogo lá na Fonte Nova porque está lesionado. E o Bahia, evidentemente, sentiu a falta dele. Não tem como ser diferente. O outro jogador, para mim até mais importante que o Caio Alexandre, é o Jean Lucas. E o Jean Lucas acabou sendo convocado pela seleção brasileira, que não vai ter o Casemiro contra a Bolívia na altitude, jogo amanhã. E existe uma possibilidade, que é real, do Jean Lucas ganhar uma chance do Carlo Ancelotti como titular. E já falo logo aqui, Carlo Ancelotti, fique à vontade. Eu acho que o Jean Lucas merece muito jogar, não só jogar, ser titular durante 90 minutos contra a Bolívia na altitude, porque fica uma situação muito complicada para o Bahia. Essa que é a verdade, né? O Jean Lucas jogando lá, cara, vai ter que ser uma logística bizarra para viabilizar a presença dele no Rio, mas assim, se ele jogar há muito tempo, acho improvável que tenha condição de jogo. Se não jogar, se jogar alguns minutos, é possível, mas ainda assim vai atrapalhar. Vai atrapalhar um jogador que é crucial para o Rogério Ceni, ainda mais sem ter o Caio Alexandre. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo da seleção brasileira, se realmente ele vai jogar ou não. Hoje, ao longo do dia, a gente vai ter provavelmente uma confirmação desse time titular e aí uma noção melhor de como será, uma ideia melhor de como será essa logística para o Jean Lucas voltar e tentar ficar à disposição do Renato Gaúcho para esse jogo de quarta-feira. É claro que se fosse um problema, se fosse o contrário, a gente estaria aqui reclamando pra caramba da seleção brasileira, mas enfim, é isso, esse é o nosso calendário. Hoje a quarta pode ser o Bahia, já foi o Fluminense, daqui a pouco vai ser o Fluminense de novo, e é assim que as coisas são feitas aqui. Agora, uma outra situação também importante. Eric Pulga, ele voltou justamente no jogo contra o Fluminense lá na Fonte Nova, jogou alguns minutos ali, deu trabalho lá pela esquerda, um jogador importante.
E depois, na partida seguinte, contra o Mirassol, sentiu novamente um problema muscular, com poucos minutos em campo, acho que 15 minutos, Rogério Ceni tirou e depois o Ceni falou, olha, é um problema que deve tirar o Pulga aí por algum tempo. Então, não tivemos notícias atualizadas, pelo menos neste final de semana, mas realmente é um jogador que não deve ter condição de jogo também para essa partida de volta. E isso acaba sendo uma ajuda relevante, porque também o Eric Pulga vinha sendo um dos grandes jogadores do Bahia na temporada. Né? E ele voltando contra o Fluminense, se ele tivesse jogado normalmente ali contra o Mirassol, já teria um pouquinho mais de ritmo até para ser titular no Maracanã. E um outro baque que o Rogério Ceni sofreu, a gente está falando, são todos jogadores importantes, tá? É o Lúcio Rodrigues, o uruguaio de 22 anos, foi negociado ontem, uma transação recorde aí para o futebol nordestino, foi negociado para o Neon, nunca tinha escutado falar desse time recém-promovido à Liga, a elite da Liga Saudita. Esse clube da Arábia Saudita simplesmente aceitou pagar 20 milhões de euros à vista pelo Lúcio Rodrigues. Uma transação total que pode chegar, isso dá 126 milhões de reais mais ou menos. Além disso, mais 2 milhões de euros em bônus. É uma negociação que me pegou muito de surpresa, cara. Porque assim, o Lúcio é um bom jogador. É um jogador jovem, talentoso, jogou cercado de muita expectativa aqui, mas ele, inclusive, não vem sendo titular em todos os jogos do Bahia. Fez gols, mas no início da temporada, no Campeonato Baiano, depois foi perdendo espaço no time, tanto que na Fonte Nova, no jogo contra o Fluminense, ele é reserva, ele não é titular. Enfim, é um jogador que está sentindo um pouco essa adaptação, né? Está oscilando. Tem potencial, é claro que tem potencial, mas para 20 milhões de euros à vista, evidentemente o Bahia não pensou duas vezes e negociou, mesmo sendo um jogador muito importante. O Bahia comprou ele por 11 milhões de euros, tá? Praticamente aí, se não me engano, acho que foi isso, ou dólares na verdade. Mas não vai dobrar, mas vai se aproximar disso. E aí é um outro desfalque, é um outro problema que o Ceni vai ter que lidar. Por mais que ele não tenha sido titular lá, é uma peça importantíssima ali de elenco. Então a gente está falando aí de jogadores que, se estivessem todos à disposição, esse jogo seria muito diferente. Não estou dizendo que o Fluminense vai ganhar por causa disso, porque tem que mostrar em campo o que merece. Tem que fazer por merecer dentro de campo. Não adianta, nossa, 3 desfalques, 4 desfalques, nossa, vai facilitar muito a vida. Não, quem facilita a vida, quem pode facilitar a própria vida é o Fluminense jogando futebol. E tem que jogar futebol, porque se não jogar, vai ficar, vai passar aperto, porque o Bahia tem jogadores qualificados e tem uma vantagem. Querendo ou não, é uma vantagem. O empate, se perder por um gol para os pênaltis. Então a gente não está falando de qualquer adversário e não vai ser um jogo simples, mesmo com esses problemas. Mas é claro que isso, sem dúvida alguma, dificulta um pouco mais a vida do Rogério Ceni. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Fluminense. O que esperar desse Fluminense do Renato Gaúcho? Antes, além de deixar seu like, no comentário fixado tem um link para Mais Ágil, parceira de longa data aqui do canal do Lessa, uma empresa que atua no mercado financeiro, antecipando seu FGTS, o seu fundo de garantia. Se você está precisando dessa operação, precisa de dinheiro na mão agora para fazer alguma coisa, para reformar a casa, para, sei lá, quitar alguma dívida, alguma coisa, que é necessário realmente você pegar aquela grana que você não pode mexer, entre em contato com a Mais Ágil. Mas se informe, tá? Se informe bem com todos os detalhes da operação para você não ficar em dúvida e depois se arrepender. Entenda se realmente é isso que você precisa e deseja nesse momento, tá? O link está aqui embaixo, só clicar e falar com a equipe da Mais Ágil. Bom, vamos lá, falar desse Fluminense. O que a gente pode esperar em termos de mudanças do Renato Gaúcho? O Samuel Xavier está fora, está lesionado, é um jogador lesionado de fato para esse jogo. Espero que a gente não tenha nenhuma surpresa negativa mais até lá. E a partir disso, eu acho que temos duas grandes dúvidas, na minha opinião, pelo menos, né? No meio de campo, ele pode optar por ir com um homem de criação, e se essa for a opção, provavelmente será Lúcio Acosta o titular. E aí eu acho que a dúvida é Lúcio Acosta e Nonato. E já digo logo, diante das atuações recentes do Nonato, para mim, o Lúcio deveria começar o jogo. O Fluminense precisa de criação, vai precisar de mais volume ofensivo, vai precisar de chegada na área, e eu acho que o Lúcio pode oferecer isso com mais qualidade.
é claro que você tem uma perda na marcação. E aí vai ser muito importante as presenças de Canóbio e Serna na recomposição. Ele que deve começar o jogo. Imagino eu no ataque. Eu acho que o Renato vai mexer aí. Então vai ser necessário, para mim é um jogo para isso, o Fluminense deve ter mais a bola, tem a responsabilidade de fazer não só um, mas 2 gols, pelo menos, ou 2 gols de diferença, e acho que vai ser necessário arriscar um pouquinho mais. O Bahia no primeiro jogo a gente viu que durante um tempo conseguiu dominar ali o meio de campo, o Fluminense teve dificuldade para jogar, depois, enfim, acabou equilibrando, criou suas oportunidades, poderia ter tido uma sorte melhor, acabou não acontecendo, mas enfim, ele levou um gol daquela forma. Mas não adianta a gente ficar remoendo o passado, agora é ver o que dá para fazer para esse jogo. E eu acho que tem uma dúvida no ataque também. Eu não vejo certeza absoluta, sabe, que o Everaldo vai ser titular. Acho que há uma disputa entre ele e o Germancano, mas é uma disputa que hoje, infelizmente, ela está nivelada por baixo, né? São jogadores que no momento tecnicamente não estão convencendo, ninguém chega e toma, não, agora é o meu momento, a vaga é minha, a condição de titular é minha, ninguém consegue bancar isso nesse momento. Então, talvez sim, a tendência seja a manutenção do Everaldo, porque essa escolha que o Renato vem fazendo nos últimos tempos, né? O Everaldo jogando as Copas, o Germancano jogando no Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver, talvez no dia a dia, talvez pensando numa estratégia diferente para esse jogo, o Renato decida começar a partida com o Germancano. Acho que ainda tem essa dúvida, tá? Hoje eu diria ainda que o Everaldo vai jogar, mas acho que ainda rola essa dúvida. E no meio de campo, acho que basicamente é isso. Não consigo imaginar um time muito diferente desse para quarta-feira, a não ser, claro, que tem alguma situação específica ali, né, de uma lesão ou alguma coisa do tipo que a gente espera que não aconteça. Mas e aí, você mandaria esse time a campo? Faria alguma outra mudança? Deixa aqui nos comentários, vamos debater e ao longo do dia, claro, a gente volta com muito mais informações e mais notícias para vocês, como sempre, aqui no canal do Lessa. Não saia, por favor, sem deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente vai se falando por aí. Tamo junto, galera. Abraço!